Eu quero trazer para vocês o porquê que eu iniciei esse projeto, por que hoje eu trabalho dessa maneira. Tem mulheres que estão entrando aqui que também se formaram na área que eu me formei. Eu quero contar para vocês por que eu iniciei, o que eu percebi com a minha experiência de vida que me fez mudar a minha linha de trabalho e ir para desenvolvimento pessoal. E eu quero também contar para vocês uma experiência que eu vivi nesse fim de semana. Eu acho que vocês me acompanham aqui e vocês perceberam que eu fui para um camarote lá da Fórmula 1 e eu conheci lá no camarote e falei pessoalmente com ele, com um dos maiores investidores do Brasil. Um cara extremamente, eu acredito que ele já está na casa de bilhões, e eu conversei com ele e eu perguntei algo sobre a infância dele. E aí eu quero contar pra vocês porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então fica aqui, eu te garanto que o teu tempo vai ser extremamente proveitoso aqui, vai ser de muita contribuição pra você. E vai chegando, fica aqui, acalma esse coração, deixa esse assunto entrar. É um assunto desafiador que faz a gente olhar pra nossa infância, mas eu também acredito que ele é um assunto que, se você olhar pra ele de um jeito diferente, pode mudar tudo na sua vida. Pode mudar os teus relacionamentos, pode mudar o teu comportamento com a rotina do dia a dia, com esses nossos padrões de começar e desistir. Pode mudar completamente o teu relacionamento financeiro, porque muitos dos nossos conflitos financeiros, eles foram gerados lá na nossa infância, na maneira, na percepção que a nossa criança teve dos fatos que ela viveu. Então, durante hoje, amanhã, quarta e quinta, os temas dessa semana serão todos relacionados com a nossa infância. Se em algum momento ficar desafiador, procura acalmar um pouquinho o coração, porque eu vou te convidar a olhar para experiências da infância. Então, tem mulheres que podem ter sido violentadas, abusadas, abandonadas, e olhar para esse passado pode ser ali um pouco doloroso, mas fica calma que a gente vai olhar de um jeito, pegando a nossa adulta para olhar para essa criança, então não vai ser algo que vai fazer a gente entrar em catarse, eu espero que não. Sejam bem-vindas mais uma vez. Eu já vou iniciar a live, tá? Que hoje é um feriadão, vamos curtir o feriado de um outro lugar também, né? Para iniciar essa live, eu quero te contar primeiro o real motivo do meu trabalho, como é que eu descobri isso e o que o meu trabalho tem a ver com essa questão da nossa infância. Hoje o meu trabalho, aquilo que faz o meu coração vibrar, aquilo pelo qual eu levanto e falo com vocês todos os dias e atendo vocês, é o empoderamento feminino. É fazer com que o maior número de mulheres que eu consiga conectar descubra o verdadeiro poder delas. Descubra que elas têm capacidade, sim, de criar um corpo saudável, de criar uma vida com sentido, de criar um relacionamento foda, de uma pessoa que a ame, que ela tenha prazer de estar do lado. Eu tenho certeza que todas as mulheres são capazes, sim, de criar dinheiro. E não é criar dinheiro para pagar a continha do cartão da Visa e do C&A no final do mês, não. Mas criar dinheiro para bancar a vida e os sonhos que ela quer botar em prática no mundo. Eu tenho certeza que toda mulher é capaz de fazer o que eu fiz há um tempo atrás, que era o meu grande sonho. Eu sonhava com aquilo e eu sabia que um dia eu ia realizar, de viajar para Cancún. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer viagem internacional. Então eu sei que todas nós somos capazes, sim, de resolver as nossas questões internas, de manifestar riqueza, manifestar dinheiro, manifestar relacionamento, manifestar um trabalho que a gente quer. Eu sei que todas nós somos capazes de curar a nossa comunicação, de ter coragem de ir para fora e falar o que a gente quer falar, sem medo do que o outro vai pensar, sem medo de errar. Então, para mim, o empoderamento feminino, ele é aquilo que vai transformar a mulher e tirar ela de um ponto A e levar ela para um ponto B, aonde esse ponto B tem todos os sonhos que ela quer realizar. Seja lá quais forem os teus sonhos. Então, para mim, o empoderamento é o que vai fazer com que as mulheres se coloquem no lugar que elas têm direito. Não é a mulher levantar a bandeira de que ela é melhor do que um homem, não é ela levantar a bandeira de que ela precisa, ela é fazer, não, ela reconhecer o poder que ela tem dentro dela. O poder de criação, porque, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Nós temos a capacidade de gerar vidas humanas e vidas, projetos.
A mulher que não veio aqui para gerar vida humana, ela pode gerar vida através de projetos, de negócios. Das mulheres que ela conecta, aquilo também é vida humana. Então nós temos o poder, nós por nascença, por criação, por natureza, nós nascemos com o dom de gerar vidas no mundo. Quantas mulheres que vocês param para conversar, que em alguns momentos de conversa, elas te fazem assim para um outro nível de consciência? Isso é do feminino. O poder feminino é o poder de criação. Então, o meu trabalho de empoderamento é fazer com que nós, mulheres, tenhamos a capacidade de reconhecer o nosso poder. Só que o meu trabalho ele não nasceu daí. A minha área de formação é a área contábil. Eu me formei na área contábil porque eu sempre tive a questão do dinheiro muito forte na minha vida e na minha família. E eu acreditava que se eu estudasse sobre dinheiro, se eu aprendesse como as empresas fazem dinheiro, eu poderia fazer dinheiro. E aí eu me formei e fui trabalhar com finanças corporativa. Como que as empresas faziam negócio, como que a coisa funcionava na empresa. Só que chegou lá, passando 2 anos trabalhando naquilo, primeiro eu percebi que aquilo não me fazia feliz como eu imaginava. Segundo, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu comecei a gastar o dinheiro com a mesma facilidade, porque eu não estava feliz, eu não sabia que eu não estava feliz. Então era gastos e mais gastos, com tudo quanto é coisa, bebida, festa, roupa, tudo descontrolado, sem saber que aquele descontrole escondia uma dor. Só que eu não reconheci que era uma dor minha, eu reconheci a minha dor quando eu olhei para fora e reconheci primeiro no outro. Quando uma das empresas que eu trabalhava começou a ter ali conflitos, né, na geração de caixa, na geração de lucro, eles começaram a destruir os resultados deles. E eu comecei a parar e prestar mais atenção e entender que por trás de qualquer empresa, pega bem isso que eu vou te falar agora. Pega bem isso que eu vou te falar agora, porque isso vai fazer sentido para a tua vida e vai fazer sentido para o sucesso das pessoas que você vê fora. Sucesso profissional, sucesso de empresa, todas as grandes empresas que você vê aí fora, Google, Apple, empresas que constroem prédio, todo o sucesso deles começa por conta disso que eu vou te falar aqui. Presta bem atenção nisso que eu quero te trazer. Eu olhei para fora, para os gestores das empresas que eu trabalhava e percebi que por trás daquele gestor existia um ser humano. E que por trás daquele ser humano, o sucesso ou o fracasso dele estava ligado à maneira que ele se reconhece, à maneira que ele se sente. Então, um ser humano que se sente foda, capaz, conquistador, disciplinado, bom o suficiente, é impossível ele não ter resultado. Porque se eu sei que eu consigo, se eu sei que eu dou conta, se eu sei que eu tenho uma imagem de mulher forte, de que sou empoderada, de que eu vou... Não interessa se eu vou levar 2 anos, 5 anos, 10 anos para ficar milionária. Não interessa. Isso é só uma questão de tempo. Mas vai acontecer. Por quê? Porque você não vai desistir no meio do caminho. Agora, se você tem uma autoimagem, uma imagem de você, de fracassada, de incapaz, de procrastinadora, de indisciplinada, de culpa, de medo, de limitação, que são maiores do que você, para pensar. Inevitavelmente vai ter fracasso, não tem como. É óbvio, a conta fecha. Se você parar para pensar racionalmente, você vai entender o porquê. Então eu estava trabalhando para empresas e eu percebi que eles estavam destruindo o sucesso deles. E aí eu entendi, finalmente, né? Parou para olhar e observar a vida e eu percebi que era um ser humano. É um ser humano que de alguma maneira está destruindo a sua própria criação. Quantas de nós nos destruímos casamentos? Destruímos relacionamento com filhos, destruímos nossos corpos. Eu estava conversando agora com meu namorado essa semana, eu falei assim, a gente está construindo um corpo, nós somos super focados ali em construir um corpo do jeito que a gente deseja, e eu falei, como que a gente começa a devagarinho se sabotar? E aí você vai para tudo quanto é festa, bebe tudo, come tudo descontroladamente. Então, quantas de nós fazemos isso nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso dinheiro? Tem um padrão interno aqui dentro, tem uma imagem interna de nós que em algum lugar, se você estiver subindo, ela vai te puxar para trás, ela vai te destruir. E você precisa saber qual é essa imagem. Porque se você não entende qual é a imagem que você tem dentro de você, lá no subconsciente, que te coloca para frente ou que te destrói, como é que tu vai poder lidar com isso? Como é que você vai tratar uma doença que você não sabe que tem? Então, olhando para essas pessoas, eu percebi que era um ser humano. E que esse ser humano tinha
algumas coisas que linka comigo, linka com você, linka com seus pais e linka com todos os seres humanos da humanidade. Esse ser humano, ele teve uma infância, esse ser humano, ele teve pais, e esse ser humano interpretou a vida de algumas maneiras que criou neles a imagem que ele tem dele até hoje. Não foi de uma hora para outra que eu observei tudo isso, mas eu percebi que o fracasso que aquela empresa estava tendo, ela estava relacionado à maneira que os gestores dela se enxergavam. Então ali eu comecei a me despertar, e foi quando nasceu a minha paixão. Primeiro foi com homens, né? Esse olhar para o homem, mas depois eu mudei o olhar e fui trabalhar com o feminino. Mas foi ali que me despertou o olhar de, peraí, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa dentro dessa pessoa que está fazendo com que ela destrua o sucesso dela. E aí eu comecei a mergulhar profundamente no desenvolvimento pessoal, entender como que funciona esse negócio de crença, como que funciona esses nossos sabotadores, esses medos e todos esses programas mentais que fazem a gente ou alcançar sucesso ou criar nossa destruição. Então começa tudo aí, esse meu processo de trabalhar olhando a pessoa e entendendo que os resultados delas refletem alguma coisa que está acontecendo ali dentro. É óbvio para você quando você tá gripada, quando você tá com alguma doença no corpo, algum desequilíbrio, você começa a sentir alguma dor ou desconforto, e aí aquilo ali começa a aumentar, e aí aquilo ali vai criando mais relevância, e aí você sai da sua casa e vai pro médico, e aí você vai lá no médico e ele vai te pedir vários exames. Percebe como isso tem tudo a ver? E aí o médico, ele vai te pedir vários exames. Ele vai analisar os teus exames e ele vai falar, olha, você tá com isso, e para resolver isso nós vamos tratar dessa maneira, dessa. Então, primeiro você sente a dor ou o desconforto. Segundo, você vai atrás de um especialista para te ajudar. Terceiro, o especialista, ele faz um scanner no teu corpo, através de exames, para entender o que está lá dentro. E quarto, ele te diz o passo a passo para você resolver aquilo. Não é assim que funciona? Então é exatamente assim que funciona agora na tua vida financeira. Para e olha para a tua vida financeira, para e olha para o teu corpo, para a tua saúde, para e olha para os teus relacionamentos. Quais são os problemas que você consegue visualizar? E quais são os problemas que você não consegue visualizar porque está escondido numa parte sua que você sozinha não faz autoanálise? Que é o quê? No teu passado, na tua infância, nas tuas memórias, na tua ancestralidade. Ao trabalhar com isso e descobrir que o sucesso de uma empresa, os milhões que uma empresa fatura, as milhares de pessoas que uma empresa ajuda, ou o fracasso, a destruição, a falência, o roubo, as grandes catástrofes que acontecem nas empresas, todas elas nascem de um ser humano que se sentiu de uma determinada maneira. Olhando para isso, eu comecei a entender que isso estava acontecendo na minha vida. E olhando na minha vida, vasculhando tudo e entendendo tudo isso e começando a resolver, eu decidi, eu quero trabalhar com mulheres. E eu quero fazer mulheres enxergarem isso. Então todo o meu trabalho ele começa a partir dessa autoanálise. E aí eu percebi que um padrão assim que destruía muito os meus resultados, embora eu tenha muitos resultados, mas que sempre que eu tô indo ela me traz para fora, era o padrão da falta da disciplina. Porque olha só, para pensar, é muito fácil a gente falar assim, nossa, eu tenho muito medo disso, nossa, eu sou muito procrastinadora, nossa, eu não tenho disciplina. Eu tenho vários de vocês que chegam pra mim e falam, Cris, eu começo e não termino as coisas. Cris, eu desisto no meio do caminho. Vocês falam isso com uma facilidade absurda. Mas vocês pararam pra reconhecer que a viagem que você não faz pra Cancún, a viagem que você não faz pra Maldivas, o apartamento top que você não mora, os 20, 30, 50 mil reais na conta todo mês, o patrimônio de 1 milhão, as 100 alunas, as 100 clientes que você quer ter, o relacionamento com um cara que te ame, que você tenha uma relação próspera, que vocês tenham tesão de vida, tudo isso que você não tem, tá ligado
a essas coisas que saem da sua boca e você não percebeu que isso é a tua destruição? Vocês já pararam para perceber isso? Que nós falamos com tanta facilidade dos nossos defeitos, problemas e sabotadores, mas a gente não percebe o efeito destrutivo deles na nossa vida? Mas, olha o que eu vou falar, é profundo, mas a gente precisa falar disso. Mas se fosse um câncer que está destruindo o teu corpo, que o médico disse que você vai ter ali meses se não tratar, eu duvido se você não ia tratar isso amanhã. Algumas iam se jogar e achar que não tem mais saída e se entregar para a doença, mas outros iam mudar totalmente a vida e criar a cura. Eu tô falando alguma mentira? Eu tô perguntando isso para vocês, coloca aqui de verdade. Eu tô falando alguma mentira? Não, né? Só que muitas de nós estamos há tantos anos vivendo nesse mesmo padrão de desistir, de se sabotar, de ter preguiça, de ter muito medo, de falar. Eu abria a boca e falava, nossa, eu não consigo gravar vídeo. Nossa, eu morro de vergonha, o que vão pensar de mim? Eu juro, eu falava isso por anos. Quantas mulheres eu deixei de impactar porque eu falava que eu tinha medo, que eu tinha vergonha, mas eu não tratava aquela porra. Gente, isso é uma loucura, não é uma loucura? Tem noção? Que as viagens que vocês não querem fazer, que o futuro que vocês querem dar para os filhos, a escola boa que vocês querem colocar nos filhos, elas estão travadas na frente disso que sai da boca de vocês todos os dias? Quanta consciência, né? E eu quero falar pra você, por favor, fica aqui só mais um pouquinho, porque eu quero te contar do que eu falei. Eu falei com o cara mais milionário, um dos mais milionários do Brasil. Eu falei, aqui, ó, ele tava do meu lado, a gente comeu sobremesa juntos. E eu quero te falar como foi isso. Pra que você entenda o insight que tá na cabeça desse ser humano. Porque ele é um ser humano igual eu. Ele tem cabeça, ele tem braço, ele tem medos, ele tem olhos, ele tem boca, ele tem a mesma coisa que eu. Qual é a diferença dele pra mim? Eu sei agora qual é. E eu vou te falar qual é. Então, para perceber. A nossa diferença, a diferença das pessoas que atingem, que vão lá e fazem, a única diferença delas é que elas reconheceram isso que eu tô te falando. Elas reconheceram os medos, elas reconheceram a vergonha, elas reconheceram os sabotadores, elas reconheceram, só que elas foram no médico tratar. E a diferença delas pra gente é que a gente reconhece, só que a gente fica aqui, ó, sentadinha ali no sofá. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer dieta. Meu Deus do céu, eu não consigo ir pra academia. Meu Deus do céu, eu tenho tanto medo. Meu Deus do céu, eu tenho tanta vergonha. Essa é a diferença. É a única diferença. Eu juro por Deus. Bota isso na tua cabeça, leva isso aqui pro cantinho da análise e se analisa um pouquinho que você vai falar, cara, faz muito sentido isso que ela tá falando. Essa é a única diferença. Eles reconheceram e eles foram tratar. Eles perceberam a doença, eles perceberam a dor e eles foram no médico. O médico deu um laudo pra eles, eles souberam passo a passo. Depois de 5 anos, eles tinham tratado aquilo e eles estavam faturando milhões. Eles estavam viajando de classe executiva para Maldivas. Eles estavam dando para os filhos a melhor escola, botando os filhos num curso de inglês. Aí, 15 anos depois, os filhos deles estavam lá em uma multinacional. Faz todo sentido, cara. Eu juro que faz sentido. Porque é a mesma coisa que faz para mim é para vocês. Então, perceba. O que empata a gente, essas coisas que saem da nossa boca, medo, dor, vitimismo, procrastinação, sabotadores, isso que sai pela nossa boca, isso é o reflexo da doença que nasceu lá atrás. Então eu vou te falar agora de um jeito para ficar bem claro para nossa mente. Covid, tá? Teve umas 2 semanas aí atrás que eu descobri que eu tava com Covid. Comecei com uma dor de garganta, não sabia o que era. Aí no outro dia o corpo mole. Aí eu falei, tem algo de estranho. Aí eu peguei o termômetro, aí eu vi que tava com febre. Eu, o negócio é sério. Aí eu pedi um exame do teste lá rápido. Aí deu que era Covid. Aí quando eu soube que era Covid, eu fui atrás. Aí eu vi, tem que ficar em casa, tem que fazer isso, tem que tomar... Nananana. Observe tudo. O que criou o Covid, eu não sei. Talvez foi a minha falta de cuidado, porque a gente já soltou muito. Eu não sei se peguei na academia, eu não sei onde é que eu peguei. Mas o Covid, ele foi pego de um fato anterior. Só que a partir do momento que o meu corpo começou a sentir a dor, eu descobri que era Covid, eu fui lá, eu fiz o teste, eu vi, eu me tratei, eu me curei, pronto, tô ótima. É a mesma coisa. Pega isso, a mesma coisa, porque vai servir, o princípio é o mesmo.
Você sente que não tem dinheiro, você sente que o seu relacionamento muitas vezes tá uma bosta, você sente vergonha, você sente que você reclama da conta lá, que não tem pra pagar a conta do cartão de crédito, você reclama que o corpo não tá legal, que tá com uma gordurinha ou que o joelho tá doendo, você começa a reclamar. Só que o que criou isso nasce antes. E é nesse antes que a gente vai ter que atuar, porque se você... É igual, lembra, sabe aquele coisa dos dominós, que você bota todos os dominós assim, ó, um do ladinho do outro? Quando você bate um, todos eles destrói? É exatamente isso. Se você tratar essa causa que nasceu bem aqui, você consegue dissolver todas as outras. Porque o que faz você se sentir medrosa, incapaz, não merecedora, indisciplinada, burra, culpada, tudo isso, ele nasce de um outro momento. Aí agora vem pra cá, porque eu quero te trazer pra agora pro tema. Quando eu decidi fazer essa sequência de lives, que são 60 lives, que são todas as terças, quartas e quintas, esse horário de 8 e 8, eu percebi em mim que eu queria ter mais comunicação com a minha cliente. Eu vou lançar um curso e eu quero que mais mulheres entrem no meu curso, recebam da minha cura, acessem meu conteúdo, se transformem, fiquem ricas. Eu quero isso. Mas o que não tá me deixando viver isso? O que não estava me deixando viver isso era não fazer a minha comunicação, não falar para mais pessoas, não me conectar com mais pessoas, não vender meu produto. Tá, mas isso era um fato. Isso era o que estava acontecendo. Só que o que nascia antes? A indisciplina. Então percebe? Lembra que eu falei pra vocês? O corpo começou a doer, aí eu suspeitei que era Covid, aí eu fui lá, comprei o teste, eu analisei. É a mesma coisa, você vai ter que fazer essa análise em você. O problema é isso. O problema, vou usar o dinheiro porque o dinheiro é bem fácil da gente ver. O problema é dinheiro, né? Não tenho dinheiro pra pagar conta, ou não tenho dinheiro pra dar tal coisa pro meu filho, ou queria viajar, não tem dinheiro, ou tá faltando, não tem nada pra comer. Esse é o problema. Mas o que nasce antes disso? Nossa, eu não tô produzindo. Eu não tô vendendo nada, eu não tô ajudando ninguém, eu não tô trabalhando. Tá, mas o que nasce antes? Se você ficar fazendo essa análise anterior, você vai chegar na causa, na ponta da coisa. Nossa, eu acho que eu não tenho nada pra entregar no mundo. Mas como que eu não tenho? Eu posso fazer uma unha, eu posso fazer um bolo, eu posso fazer um cabelo. Mas por que eu não tô fazendo isso? Nossa, eu me acho incapaz. Mas por que eu me acho incapaz? Onde nasce isso? Percebe que se você for voltando, uma hora vai ter uma raiz. E é essa raiz que a gente precisa trabalhar. Então eu entendi que uma das minhas raízes era a indisciplina. Eu não me comprometia com nada por um determinado tempo. Eu fazia naquela empolgação, mas eu desistia. Fazia, aí eu falei, não, mas peraí. Se eu entendi que essa é a dor, eu tenho que tomar um remédio pra isso. Qual é o remédio? E aí eu criei essa sequência de lives, 60 lives. Eu vou fazer até que a coisa não interessa, até quando. Instalou em mim que a indisciplina não é maior do que eu. Então, se você fala, eu tenho medo disso, eu tenho vergonha daquilo, eu sou procrastinadora, tá, eu não sou isso. O que vai ser maior do que isso? Eu vou ter que instalar algo que vai mostrar que eu sou maior do que isso que eu tô falando. Percebe esses gatilhos? E eu percebi da indisciplina. Quando eu percebi da indisciplina, eu percebi que ela nascia em algum lugar. E eu falei, de onde nasce isso? Aí eu falei, ok, ela nasce do hábito, eu não tenho hábito, ela tem o hábito de desistir, então eu mudo o hábito, mas ela nasce da minha mente, então a minha mentalidade é de que eu não consigo. Mas isso aí, onde que foi criada a minha mente? A minha mente, ela foi moldada na minha infância. Mas antes da minha infância, onde foi moldada? Ela foi moldada pelos meus ancestrais. Pronto, a gente chegou aqui onde está hoje. Eu criei um percurso de lives para que você compreenda tudo isso que eu tô te falando que a gente precisa pra gente deixar de lado esses padrões sabotadores e instalar o sucesso na gente. Seja o teu sucesso, como o meu sucesso é milhões. E daqui a pouco bilhões. Nesse momento é milhões. Se o teu sucesso é só um salário melhor, se o teu sucesso é só saúde financeira, ele é sucesso pra você, é pra cada um, é individual. Qual é o teu sucesso? E o que te empata de viver isso? E aí eu criei essas lives pra te dar consciência de que faz muito sentido isso que eu tô falando e que você tem capacidade de mudar isso. No começo de toda essa nossa trajetória, a gente falou só de ancestralidade. Por que de ancestralidade? Primeiro, porque, meu amor, você nasceu de um pai e de uma mãe. E esse pai e essa mãe, eles nasceram de um outro pai e de uma outra mãe. Então, existe ancestralidade. A força deles é muito grande. Eles te passaram sangue, eles te passaram exemplos de vida, eles te passaram coisas que você não precisa nem saber, mas que está aqui dentro de você. E muitas das coisas que a gente acredita que nós somos ou que nós não somos, vem desse pai e dessa mãe.
Se você reconhece isso, você pode deixar isso de lado. Papai, mamãe, eu amo você, eu recebo a vida que você me deu, mas eu não vou repetir os seus padrões. Eu não sou uma mulher fracassada, eu não sou uma mulher escassa, eu não vou viver mais a pobreza, eu escolho, eu não vou viver mais doença, porque meus pais têm diabetes, têm infarto, um monte de coisa. Eu não tenho nenhuma dessas doenças. Por quê? Porque eu não vou viver os padrões deles. Mas eu sou filha deles, eu honro. Então, falar da ancestralidade, todas as lives que nós fizemos até a semana passada, era só de ancestralidade. Para que você entendesse a força do nosso sistema ancestral e como a gente repete padrões deles. Essa semana é só da infância. É olhar para tudo isso que nós estamos vivendo no adulto de hoje, seja o problema com relacionamento, financeiro, medo, vergonha, tudo isso, timidez, todas essas coisas, eu olho isso do hoje e eu volto no passado para entender como isso nasceu. Porque eu não sei se você já viu, mas eu vejo várias crianças num pico da vida. Elas gritam, elas falam, a criança é o máximo, ela não tem preconceito, julgamento. Mas ela vai crescendo e ela vai instalando dentro delas algumas travas que destroem a vida do adulto. Então nós vamos falar da infância para que você reconheça esses gatilhos que eu tô te falando e saiba onde agir, qual remédio tomar para resolver isso. E aí, eu vou quero te contar dessa história desse camarote. O meu namorado, ele ganhou um camarote VIP lá do topo do máximo do Banco do Brasil para assistir a Fórmula 1. E só iam estar lá o povo da alta sociedade brasileira. E aí eu tava lá, almoçando, né, com ele, e aí eu olhei uma mulher e eu falei, eu conheço essa mulher. E aí eu identifiquei que ela é filha de um dos maiores investidores do Brasil. O nome do investidor é Luiz Barsi e ela é Luiz Barsi. Extremamente milionário, eu acho que já são bilionários. E aí eu olhei e falei, olha, é a Luíse, ela é isso. Ok, num dia, num sábado. Quando foi num domingo, eu olhei, eu falei, eu conheço esse homem de algum lugar. E aí eu vi, ela chegou. Eu falei, entendi, é o pai dela. Ele é um senhorzinho. Ele é um dos caras, eu acho que é realmente bilionário. O cara é muito, 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 muito rico. E aí a gente sentou numa mesa. Percebe bem? Olha esses insights. Eu não tô te contando uma historinha para te contar. Eu quero que você perceba como que a minha mente funcionou. E o que eu criei a partir da maneira que a minha mente funcionou. Percebe isso, que só isso aqui pode mudar muita coisa na tua vida que você não tá percebendo. Primeiro, eu sou uma mulher, eu me tornei essa mulher. Porque eu já tive um relacionamento abusivo de apanhar em casa desse relacionamento. E eu vou contar essa história pra vocês no decorrer dessa semana, porque isso tem a ver com a minha infância. Minha mãe foi uma mulher que foi violentada em casa pelo meu pai. No meu primeiro relacionamento eu apanhava em casa, igualzinho a minha mãe. Você acha que isso é coincidência? Não é. É modelo mental, criado na infância. Então eu fui uma mulher que já viveu esse relacionamento. Pra hoje eu ser uma mulher que tem um relacionamento próspero, com um cara incrível, que me colocou num camarote na Fórmula 1 com os caras mais milionários do mundo, eu me tornei uma mulher diferente. Não foi algo que eu ganhei, foi algo que eu me tornei, porque hoje eu sei quem eu sou. Então eu estava lá, naquela oportunidade. Percebe bem, isso é uma criação. Isso é depois de anos criando isso dentro de mim, eu mudei a minha mentalidade. Se eu mudei a minha, você muda a sua, meu amor, pelo amor de Deus. Estávamos lá, sentado no camarote. E aí, olha isso, gente, pra mim, assim, é algo que é a prova real de que é possível. E em outros momentos eu não seria a mulher que eu conseguiria fazer isso que eu fiz. E aí eu falei assim pro meu namorado, se você um dia sentasse na mesa com ele, o que você perguntaria? Aí meu namorado falou, não sei te dizer, pensando agora assim, eu não sei te dizer. Aí eu falei pra ele, sabe o que eu perguntaria? Eu perguntaria como foi a infância dele. Percebe? O cara, ele é bilionário. Bilhões. Os negócios dele atingem o mundo inteiro. O cara é bilionário, ele conhece o mundo inteiro. O cara é só você pesquisar no Google, Luiz Barsi. Bilionário. Então imagina o nível de consciência que essa pessoa tem. E aí eu falei pro meu namorado, se eu sentasse com ele, eu faria uma pergunta. Eu perguntaria pra ele, como foi a sua infância? Aí ele falou, uau, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, mas sabe por que eu perguntaria isso? Porque a infância da pessoa define muito sobre a vida dela. Define muito como ela se sentiu, como a mente dela funcionou.
Define muito como os pais dela foram, se eles deram ensino, se eles deram estudo. Então isso tu já entende muita coisa. Por que ela tá lá? Por que ela é esse adulto hoje? Por que ela tem esse resultado? Porque eu não quero saber só dos milhões que ele tem na conta dele, mas eu quero saber que tipo de ideia esse homem teve, quem ele se sente pra ele criar isso, porque eu sei que é o que eu vou criar. E teve momentos atrás que eu não me achava capaz de ser gerente de uma loja. E aí eu falei isso pro meu namorado, eu falei, eu ia perguntar isso. E eu falei, eu ia perguntar também isso, porque não tem um ser humano que você sente pra perguntar da infância dele e ele não se abra pra falar. Porque todo mundo ama falar da sua infância. Ou ainda que tenha sido uma infância de dor, de violência, de abuso, todo mundo gosta de falar. Porque todo mundo quer soltar isso. E aí ele falou, cara, não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, ele ia se abrir, ele ia falar um monte de coisa e eu ia ter uma conversa com ele de valor. Ao invés de chegar, ai, nossa, você é muito rico, eu amo você. Não, não é sobre isso. Percebe? Olha o que ele falou pra mim. Gente, eu juro, eu não seria uma mulher capaz de fazer isso anos atrás. Eu nunca conseguiria ter essa ideia de chegar com uma pessoa dessa e falar por alguns minutos sobre isso. Eu tô te falando que eu nunca teria. E aí tá, morreu o assunto, curtindo o camarote e tal. Uma conversa de valor. E olha o que aconteceu. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois daquele momento. Eu não preciso que ele me dê um emprego para eu atingir um nível alto. Eu só precisava daquela conversa de saber que eu sou criadora. E aí, terminou o almoço, passa horas e horas, todo mundo já tá lá assistindo, a Fórmula 1 começou, e aí liberaram pra sobremesa. E eu nem sou muito do doce. Por isso que eu digo, quando você vai ficar gravada, com certeza vai ficar gravada, quando você sabe quem você é e pra onde você tá indo, se você estiver presente e atenta, por isso que eu digo, meu trabalho é empoderamento feminino, porque não é só sobre você ter a mentalidade, é sobre você se sentir capaz e você acessar a intuição. Porque a tua intuição, ela vai te dar pequenos sinaizinhos que na hora que ela der, age. E aí, eu nem sou de comer doce. Fui lá, me deu vontade de comer doce. Simplesmente me deu vontade de comer doce, eu fui lá pegar doce. Meu namorado continuou na arquibancada, lá no camarote na frente, no vidro, e eu fui pegar doce. Eu saí pra pegar doce. Eu tô na fila pra pegar doce, na hora que eu pego o pratinho e eu venho, ele vem atrás de mim, esse senhor, Luiz Barsi, e aí ele, não, vai você, eu, não, vai você, ele, não, vai você, aí eu fui. Aí eu falei, era minutos, era segundos, eu falei pra mim, eu tenho uma oportunidade, ou eu deixo isso passar, ou eu pego e falo a coisa certa e extraio o máximo dessa experiência. Percebe isso na vida de vocês, vocês não estão aqui nessa live à toa. Eu não vou usar 1 hora da vida de vocês pra fazer só meditaçãozinha e internaliza comigo. Não, eu quero te dar coisa de valor. Porque se aconteceu comigo, tá disponível pra você. Eu peguei e falei, eu vou usar isso. Aí eu virei pra trás e falei, licença, o teu trabalho, ele me inspira muito. Porque eu sei o teu nível de criação e se você criou isso, eu sei que está disponível para todo mundo criar. E eu falei com meu namorado mais cedo que se eu tivesse a oportunidade de sentar com você, eu faria só uma única pergunta. Você me permite fazer essa pergunta? Porque saibam isso. E isso eu aprendi num curso que eu fiz há um tempo atrás, aquele que eu andei na brasa, quem me acompanha sabe. Teve uma pessoa que palestrou e ela disse, sempre peça licença para perguntar algo para alguém que a pessoa tem um nível de criação grandiosa. Por quê? Porque ninguém é obrigado a te dar nada. Seja humilde. Não chegue lá pedindo, ai, deixa eu tirar uma foto, ai, deixa... Não, entregue algo. Nem que seja um pedido. E eu perguntei para ele, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro, pode. Eu falei, como foi a sua infância? Você se sentiu amado e acolhido? Outro insight dessa conversa, repara bem, eu não chamei ele de senhor, eu não me senti novinha, eu não achei ele foda, muito mais foda do que eu, porque ele é um ser humano igual eu. A única diferença é que ele deve ter uns 70, 80 anos e ele começou antes de mim, porque eu ainda não estava nascida. Essa é a minha única diferença pra ele. Eu sei que eu vou criar bilhões. E um dia vocês vão falar, cara, ela falava que ela ia criar. Porque eu tô indo pra lá. É uma questão de tempo. Então eu não falo, o senhor, não. É humildade interna, mas eu sou igual a ele. Ele só acessou coisas que eu não acessei. Que se ele tá ali na minha frente agora, Deus, o universo, botou ele ali. Então eu tô na mesma liga que ele, né? O cara não ia estar ali dedicando 2 dias de vida da sua existência pra estar no lugar se eu tô ali, porque eu também tenho algo, né? E aí eu falei pra ele,
como foi a sua infância? Você se sentiu, eu falei essas duas palavras, você se sentiu amado e acolhido na sua infância? Na hora, a expressão dele mudou. Então isso é um gatilho para vocês. Pergunte da infância da pessoa. Pergunte como foi a vida dela na infância, porque ela vai amar falar sobre isso. Aí ele fala, nossa, a minha infância ela foi muito difícil. Imagina você, ele contou desse jeito que eu tô te contando, ele falou, imagina você, a minha mãe ela ficou viúva quando eu tinha 1 ano. E aí eu falei pra ele, você foi o filho único? Ele falou, fui filho único. Ela ficou viúva quando tinha 1 ano, a gente não tinha condições, ela morava sozinha, ela teve que se virar, uma mulher muito batalhadora que fez tudo pra acontecer. Olha o poder de uma mulher. Vocês têm noção disso? Nós, nosso útero, pare bilionários. Aquele homem pequenininho, senhorzinho de bilhões, ele só foi bilionário porque teve uma mulher que pariu ele. Para de se fazer de pequena, de se fazer de louca, de se fazer de incapaz. Nós parimos bilhões. Somos nós, é do nosso útero, do nosso ventre que saem esses homens aí. Sai homem que constrói um prédio, que constrói avião, que constrói esse celular. Pelo amor de Deus, para de ser louca. E ele falou isso, ele falou, ela era muito forte, ela era muito capaz e ela fez a coisa acontecer. Aí ele falou assim, e aí você imagina o que eu fiz com 9 anos? Eu não tinha nada pra fazer, o que eu fiz? Aí eu falei, não faço ideia. Aí ele falou, fui ser engraxate. E a gente aqui na fila pra pegar a sobremesa. E ele, ó, conversando comigo, o cara bilhões, o cara bilhões. Entre depois no Google e veja a história dele. Luiz Barsi. E aí ele falou, eu fui ser engraxate. E aí olha o que ele falou pra finalizar a conversa. Ele falou assim, sabe, muitas vezes as oportunidades elas vão aparecer na nossa frente, só que a gente não sabe reconhecer que aquela é uma oportunidade. Então, quando você não souber reconhecer que aquilo é uma oportunidade, faça que ela seja oportunidade. Você acredita que ele falou isso? Que muitas vezes você não vai ver que aquilo é uma oportunidade. Muitas vezes você tá assistindo uma live dessa, você não imagina o que vai ter lá dentro. Mas talvez a minha energia, a maneira que eu tô falando, ou uma palavra, ou um insight, ou uma história, vai te fazer desbloquear uma coisa que daqui a um ano tu criou algo extraordinário na tua vida, uma cura, muito dinheiro, porque você não sabia. Faça daquilo a oportunidade. Quando ele falou aquilo, eu me arrepiei inteira. E eu falei, é isso. Ele falou, não é sobre a situação, é sobre você. E aí eu agradeci a ele, disse que eu tava muito grata e que aquilo ali tinha sido muito grandioso pra mim. Acabou. Finish. Vira pra frente, pega meu doce e volta. Eu cheguei no meu namorado, ele falou, eu vi. Eu falei, tu viu isso? Ele falou, eu vi. Eu falei que eu ia perguntar. Ele falou, não acredito, eu perguntei. Eu falei, meu pai, acho que eu não ia perguntar. Gente, pelo amor de Deus, olha o que isso criou na minha vida. Ele foi uma pessoa que não teve condições, ele foi engraxate, ele começou de lá, como todos nós, ele não teve pai, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu sem pai, sem energia de pai. Quantas de nós não tivemos pais também? E tá tudo bem. Então percebe, é como você interpretou a sua infância, mas muitas de nós ainda estamos lá, vivendo na nossa infância. Eu sei porque eu fui assim, eu converso com vocês e falo, cara, eu fui abusada, eu fui abandonada, meu pai não me olhou, me rejeitou. Percebe que nós ainda estamos falando com o olhar da nossa criança? Mas foi há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Só que a maneira como você se sente, ela vai definir as tuas atitudes no dia a dia. Por isso que eu digo pra vocês, abre a cabeça pra entender isso que eu tô falando. Se você se sente indisciplinada, se você se sente incapaz, se você se sente, fala muito, eu tenho medo, e isso é normal pra você, você tá deixando que esses bloqueios sejam maiores do que você. E são eles que estão te travando de chegar em milhões, nas suas viagens, num carro incrível, num relacionamento incrível. Só que você convive tantos anos com essa doença que pra você é normal. Sabe quando a pessoa fala, é minha depressão, eu tenho tal coisa, eu sou diabética. A pessoa ela já assumiu que aquilo é dela, ela convive tantos anos com aquilo ali, que ela não percebe que aquilo ali é a destruição dela. E se você olha a gravidade daquilo que sai da sua boca, que te limita, e resolve isso, eu te garanto que em meses você tá onde você talvez não tenha chegado há anos sozinha. Então, durante essa semana de live, começou hoje, nós vamos amanhã e vamos na quinta-feira, às 8h08, nós vamos olhar para essa infância. Para como que a tua criança interpretou a infância
E como que essa interpretação pode estar moldando as tuas atitudes de adulto até hoje. Porque se você muda a percepção sobre o fato, você muda as suas atitudes no hoje. Muda tudo. Consegue mudar tudo. Se você muda as atitudes, inevitavelmente muda os resultados. Sabe por que eu sei? Porque se você parar de comer doce excessivamente, você vai mudar seu corpo. Se você produzir valor para 5 pessoas, você vai receber por isso. Você pode fazer 5 bolos. Se você atender 10 pessoas, eu fazia unha no começo da minha primeira fonte de renda era fazendo unha. Se eu atendesse 2 pessoas, eu ganhava tanto. Se eu atendesse 10, eu atendia tanto. Então, se você muda os hábitos e comportamentos, os resultados inevitavelmente vêm. É uma lei. É uma lei, é matemático. Mas se você não entende qual é o problema que está criando o não resultado, você não consegue resolver. Então, ainda que você faça, você vai continuar ali patinando. E aí nós vamos olhar para essa infância, para como essa criança interpretou e para como que as sensações, as primeiras emoções e sensações que essa criança sentiu estão moldando o adulto de hoje. E aí um deverzinho de casa para hoje, tá? Aproveita que é feriado, faz isso para amanhã a gente entrar profundamente nisso. Por quê? Para que essa live tenha muito valor. Você não vai dedicar uma hora aqui para ficar ouvindo a gatinha falar, não. Você tá ouvindo coisas aqui que vão mudar a tua vida. Coisas que talvez no nosso círculo de amizade a gente não fale muito. Hoje que eu me tornei uma nova mulher, eu tenho um círculo de amizade próspero. Mas antes era só falar mal dos outros, só reclamação. Então não tinha como mudar. Olhar para isso vai te mostrar como que você recebeu as emoções na vida. E qual é a tarefinha de casa? Quem não assistiu e quem já assistiu, assiste de novo. Divertidamente, tá? Joga no Google, eu acho que tem na Disney. Eu não sei se tem na Disney. Assiste Divertidamente. Divertidamente, ela mostra quais são as emoções base da formação de qualquer ser humano. São 4. Todas nós temos. Lá ela fala mais uma do nojo, mas o nojo não é emoção, depois a gente fala sobre isso. Mas é tristeza, alegria, raiva e... Qual é a outra, gente? Acho que é o medo. Essas são as emoções básicas. Lá no filme eu não lembro muito bem, mas é nessa base. Essas emoções todo ser humano tem na sua base. Só que alguns tiveram ela muito ativada mais pro lado negativo. Então é como se só elas fossem reais. E essas emoções, elas estão moldando as nossas atitudes de adulto. Nós precisamos olhar para trás, porque o teu adulto de hoje, ele pode fazer a mudança. Então assiste o Divertidamente, porque a gente vai mergulhar nessas emoções. Por quê? Se aquela criança, ela foi abusada, ela foi muito violentada, teve muita escassez financeira na infância, a mente dessa criança, a visão de mundo dela tá moldada a partir dessas referências. Então tem que mudar essas referências, porque não adianta o que você der de dinheiro para ela, o que você der de ideias, ela não vai ter forças. É como se ela tivesse com uma perna amputada, ela não consegue caminhar sozinha, ela vai precisar de um apoio. Percebe? Esses insights que eu dou pra vocês, mas é real. Então nós estamos, muitas vezes, lá no passado, na dor dessa infância. Olha, o filme Red, ele também fala de ancestralidade, viu? Que a Rosa tá falando que ela trabalha com crianças. Então, ela sabe muito bem desse negócio aí dos filmes de crianças que ensinam. Eu ainda não assisti, vou assistir. Eu vou deixar essa live salva, tá? Assistam depois, voltem lá. Vocês têm que olhar essa história que eu falei pra vocês do Barsi, Luiz Barsi, um dos mais bilionários do Brasil, que eu tive contato lá com ele no camarote da Fórmula 1 que eu tava nesse fim de semana. E eu perguntei disso da infância e ele deu vários insights. Então assiste essa live, volta ela pra vocês pegarem os insights. E é isso que nós vamos trabalhar. Porque qual a diferença desse homem? Ele teve uma infância sem o pai, ele foi uma infância escassa, ele teve dores, ele teve medo, ele foi engraxate, ele não nasceu bilionário. O que ele fez com as experiências que ele teve na vida? Foi a maneira como ele reagiu àquilo que aconteceu a ele que moldou quem ele se tornou. Então, se você muda a maneira como você reagiu aos fatos, você muda tudo. E eu te garanto que em poucos meses você vai ter resultados que vocês nem imaginavam e que vocês não teriam se vocês não fossem lá atrás reconfigurar isso. Então, essa semana de live é só pra gente falar isso. Vai olhar lá na infância, como que você recebeu a sua infância, como que isso te moldou e como que isso tá afetando o teu adulto. As últimas lives a gente falou de ancestralidade, porque a tua ancestralidade ela é essencial. Porque muitas de nós estamos, eu vou te falar por mim,
Eu criei relacionamentos extremamente abusivos porque o meu pai tinha me abandonado. Então eu sempre procurava na vida homens, inconscientemente, tá? A gente vai mergulhar nisso aí profundo pra gente entender. Eu procurava homens que me tratassem da maneira que meu pai me tratava, porque eu achava que só aquilo era uma maneira de receber amor. Foi meu primeiro modelo de amor. Por isso que a gente vai olhar na infância. Qual foi o teu primeiro modelo de receber a vida? Esse era o meu molde. Eu ia pra vida buscando isso. Então eu entendia que era a única possibilidade. Nós estamos indo para a vida moldadas ainda pela maneira que nós recebemos dos nossos pais. Só que como os nossos pais foi a maneira como eles receberam dos pais deles. E dos pais deles, e aí vai voltando. A coisa não tem fim nunca. Então por isso que a gente começou falando de ancestralidade, para você entender quais foram os padrões que você foi herdando. Teve muitas famílias que herdaram um padrão da pobreza, da escassez, do vitimismo, da doença. São padrões, são modelos de vida que eles trouxeram e que a gente está repetindo. Só que se você não quer mais essa merda, você pode deixar isso para trás. Você não precisa levar essa herança com você. E você muda a próxima linhagem. Só de ter mudado esse ninho, eu tô mudando vocês. Eu tô falando agora, nesse momento, com 10 mulheres. Já passaram várias mulheres aqui. Mas tem noção que só de eu ter mudado esse ninho, eu já tô te dando essa informação? Só disso, eu vou viver a minha vida pra falar disso. Imagina quantos anos eu vou levar essa coisa que me transformou? Então, quando a gente muda todos os resultados. E aí é isso que a gente vai fazer nessa semana, emergindo bem profundo no tema da infância. Hoje eu botei o tema de como a infância te moldou, porque ela te molda. Pega todas essas mensagens que eu achei assim, quando eu falei com esse homem sobre isso da infância, eu falei assim, cara, como que é mágico, a vida é mágica, eu não tô aqui só pra, eu quero teu dinheiro, eu quero sim teu dinheiro, porque se você não me pagar, você não vai receber na minha cura, você não vai receber no meu trabalho, e se você não receber do meu trabalho, eu já tô curada, e você vai levar mais tempo, é claro que eu quero seu dinheiro, mas a coisa ela é tão maior, porque eu sei que quantos milhões você manifestar, quantos relacionamentos incríveis, fodas, você vai manifestar, você vai influenciar outras pessoas e chega um nível que tá todo mundo resolvido, então isso é muito maior, porque eu não vou levar milhões, amor, eu não vou levar lá pro outro lado, quando eu for, eu não vou levar milhões, mas eu vou levar o trabalho que eu fiz, eu vou levar o tanto de vida que eu impactei com a minha mensagem. Então, eu manifesto milhões aqui, sim, com o meu trabalho, com o dinheiro de vocês, que vocês pagam pelo meu trabalho. E sim, eu manifesto riqueza universal. Minha alma vai para outro nível de consciência, amor. Então, percebe? A coisa não é só aqui, não é só pagar as continhas daqui. Então, quando a gente descobre isso, quando a gente entende isso, você resolve a sua vida, mas você resolve num nível muito mais profundo que tu não tem noção do BO. É muito mais próspero. Estar lá, naquele lugar, com aquelas pessoas, falar sobre aquilo, cara, aquilo não tem preço. E antes, o que eu ia falar de uma pessoa daquela? Eu ia pedir um autógrafo pro cara? O que eu ia falar? Eu não sabia nem o que falar. Não conseguia nem se achar capaz de falar. Percebe? Então é uma cura real. Uma cura real de uma mulher real, que assim como vocês tiveram vários desses conflitos, mas que hoje olha pra isso. Eu não vou deixar meu medo, minha vergonha, essas coisas me limitar. Eles existem, claro que existem, porque faz parte de mim. Mas não são maiores do que eu, desculpa. A minha vontade de comer doce excessivo, a minha vontade de comer de comer, a minha vontade de só sexo, a minha vontade de gastar, desculpa, eles não são maiores do que eu. As minhas compulsões, elas não são maiores do que eu. Elas fazem parte de mim, mas eu que comando a coisa. Assim como você. Medo, dúvida, procrastinação, vergonha, preguiça, tudo isso faz parte de você. Mas isso é maior do que você? Eu tenho certeza que não. Então, meu amor, levanta e anda, tá? Curte esse feriadão hoje, delícia. E assiste esse filme divertidamente. Percebe como que as emoções de base são formadas no ser humano. É divertido, mas é muito real. E como que as atitudes, os comportamentos das pessoas que nos cuidam moldam as nossas atitudes, por isso que a ancestralidade antes da infância, e como que isso vai mudar os nossos resultados na vida do adulto. Lembra que eu cheguei falando que eu trabalhei com uma empresa, eu percebi que o fracasso da empresa estava relacionado à maneira que os sócios delas lidavam. Um deles foi abandonado, se sentia incapaz. Então isso muda a nossa vida, isso é real, isso é a vida real, não é uma ilusão utópica do que vai acontecer, é a vida real, é cura de seres humanos reais.
Uau, gratidão a vocês por estarem aqui. Essa live pra mim hoje foi muito expansiva, muita cura, assim, recebida esse fim de semana de um nível que eu não consigo nem explicar. Eu espero que vocês recebam de tudo isso que eu vivi, de tudo que vai ficar aqui registrado, salvo. Manda essa live pra outras pessoas, tá? Aproveita pra pessoa assistir hoje no feriado. E amanhã, às 8h08, a gente se encontra de novo, aprofundando ainda mais nesse tema de infância. Um beijo, eu vejo vocês, eu tô aqui com vocês. E se veio muito insight, manda mensagem lá no direct, me chama, me faz receber de você também, tá? E ver como que você recebeu de toda essa live de hoje. Um beijo, curta o feriado de vocês.